No momento exato em que meu celular vibrou com aquela notificação estranha, eu estava pensando na mesma palavra que apareceu na tela. Era acaso. Mas o que aconteceu depois não parecia nada acidental. Essa história começa com um erro. Um erro que me levou a acreditar que o universo estava brincando comigo, ou pior, que eu estava enlouquecendo. E talvez seja isso que você esteja sentindo agora. Você começa a ver padrões por todo lado. Horas iguais. Números repetidos. Nomes, músicas, símbolos que se repetem em momentos improváveis. E você se pergunta: o que isso significa? Sou eu que estou buscando sentido onde não tem? Ou pior, será que tem algo me observando? Mas antes que você feche este vídeo achando que é só mais uma conversa mística cheia de enrolação, deixa eu te prometer uma coisa. Esse é o último vídeo que você vai precisar ver sobre sincronicidades. Porque aqui, você não vai ouvir teorias abstratas. Vai ouvir a verdade nua e crua. Vai entender o que está realmente acontecendo. E, principalmente, o que fazer com isso. Porque, acredite, sincronicidades são reais. Mas não do jeito que você pensa. Eu precisei quase perder tudo para entender isso. Tudo começou quando eu tomei uma decisão estúpida. Eu larguei o emprego dos meus sonhos para seguir o que o universo estava me mostrando. Sim, eu era um desses. Toda vez que via 11h11, achava que era um sinal. Toda vez que algo coincidia de forma bizarra, eu pensava: tá vendo? Tá funcionando. Mas sabe o que aconteceu? Nada. Nenhum milagre. Nenhuma reviravolta. Só ansiedade, contas acumulando, e uma sequência interminável de coincidências sem sentido. Foi aí que eu conheci o Vitor. Vitor era o tipo de cara que nunca acreditava em nada. Cético ao extremo. Ele ria de qualquer coisa que soasse espiritual. Mas quando nos encontramos naquele café, ele me contou algo que me desmontou. Você quer entender sincronicidades, ele disse. Então pare de olhar para fora. Eu ri. Ele não. Você acha que é o universo te mandando sinais, mas na verdade, é você se ouvindo pela primeira vez. Essa frase ficou na minha cabeça como um eco. Eu voltei para casa naquela noite e comecei a fazer uma coisa que nunca tinha feito: anotar todas as sincronicidades que aconteciam comigo. Todas. Desde ver um número repetido até encontrar alguém que eu não via há anos, justamente no dia em que sonhei com essa pessoa. Depois de 2 semanas, percebi um padrão. Todas essas sincronicidades tinham uma coisa em comum: estavam ligadas ao que eu estava sentindo, não ao que eu estava pedindo. E foi aí que eu percebi o erro. Eu achava que o universo estava me respondendo, mas ele só estava espelhando o que eu já sabia. Deixa eu explicar melhor. Imagine que você tem uma pergunta em mente: devo mudar de cidade? E, de repente, aparece uma propaganda de passagem aérea, alguém te liga falando sobre viagens, e até seu horóscopo fala sobre novos começos. Você pensa: tá vendo? O universo quer que eu vá. Mas o que ninguém te conta é que seu cérebro é uma máquina de percepção seletiva. Você filtra bilhões de estímulos por segundo. E quando uma emoção forte está dentro de você, como o desejo de mudar, você começa a ver tudo ao seu redor como reflexo disso. O universo não te responde. Ele te revela. A verdade é essa: sincronicidades não são respostas externas. São confirmações internas. E quando você entende isso, tudo muda. Porque ao invés de se perder tentando decifrar mensagens, você começa a escutar o que está acontecendo dentro de você. Foi exatamente isso que eu fiz. Ao invés de correr atrás de sinais, eu comecei a rastrear meus sentimentos. Toda vez que algo coincidia, eu anotava o que estava pensando e sentindo antes daquilo acontecer. E comecei a perceber que as sincronicidades mais poderosas não vinham quando eu buscava sinais. Elas vinham quando eu estava completamente presente. É como se a realidade estivesse me dizendo: você está alinhado. E foi nessa época que as coisas começaram a mudar. Um exemplo. Certo dia, depois de uma longa meditação, pensei numa frase que me veio do nada: tudo que você procura já está acontecendo. Na mesma hora, abri meu YouTube, e o primeiro vídeo recomendado tinha exatamente essa frase no título. Coincidência? Talvez. Mas não importa. Porque naquele momento,
eu senti algo muito maior do que uma resposta. Eu senti clareza. É isso que ninguém te ensina sobre sincronicidades. Você não precisa entendê-las. Precisa sentir o que elas provocam. Se elas te acalmam, é porque você já sabia. Se elas te confundem, é porque você está fugindo de si mesmo. E se elas te empolgam, talvez seja só o seu desejo implorando por atenção. Mas deixa eu te contar a sincronicidade mais estranha que já vivi. Foi com meu pai. Eu tinha me afastado dele por anos. Brigamos feio, não nos falávamos desde o meu aniversário de 23 anos. Mas no dia em que eu decidi perdoar, sem avisar ninguém, sem publicar nada, só perdoar de verdade, ele me ligou. Depois de 3 anos em silêncio, ele me ligou no mesmo dia em que eu decidi soltá-lo dentro de mim. Aquilo me quebrou. Foi aí que eu entendi: as sincronicidades mais profundas não são visuais. São invisíveis. Elas acontecem quando você muda internamente. E o mundo muda com você. Depois disso, comecei a estudar profundamente esse fenômeno. Carl Jung chamava de sincronicidade quando dois eventos sem relação causal se conectam por um significado. Mas o próprio Jung dizia que elas não são previsões do futuro, são expressões do inconsciente. Ou seja, quando você vê uma sincronicidade, você está olhando para o espelho do que já existe dentro de você. Mas aqui vai o segredo que ninguém te conta. Você pode provocar sincronicidades. Não porque tem poderes mágicos, mas porque quando você muda sua frequência emocional, e eu sei que isso soa esotérico, mas calma, quando você realmente muda o que sente, muda o que percebe. E o mundo se reorganiza ao redor disso. Pessoas aparecem. Situações se desenrolam. Portas se abrem. Não porque o universo quer te agradar, mas porque agora, você está vendo o que antes ignorava. Lembra da história do carro vermelho? Você compra um carro vermelho e, de repente, vê carros vermelhos por toda parte. Eles sempre estiveram lá. Mas agora você percebe. Com sincronicidades é a mesma coisa. O mundo sempre esteve cheio de mensagens. Você só não estava ouvindo. E o mais louco: quanto mais você procura por sincronicidades, menos elas aparecem. Mas quando você relaxa, aceita, vive, elas vêm. Como o canto de um pássaro no momento exato em que você decide continuar. Como o nome daquela pessoa no letreiro do ônibus, no dia em que você pensava em desistir dela. Como aquele livro que cai da estante com uma frase que parece ter sido escrita para você. Mas não foi. Você é quem escreveu. Porque o significado não está no mundo. Está em você. E se você chegou até aqui achando que ia descobrir um segredo oculto sobre sincronicidades, talvez essa seja a maior revelação. Elas não são sobre o universo te guiando. São sobre você, enfim, se encontrando. Então, se tem algo que eu quero te deixar hoje, é isso. Pare de buscar sinais. Comece a escutar sua verdade. Anote o que sente. Observe o que vive. Repare quando algo se repete e pergunte: o que isso está espelhando dentro de mim? Use as sincronicidades como um termômetro emocional. E, acima de tudo, não transforme elas em muletas. Porque o verdadeiro poder das sincronicidades não é prever o futuro. É revelar quem você já é. No fundo, você não quer saber o que vai acontecer. Você quer se sentir em paz com qualquer coisa que aconteça. E isso, meu amigo, minha amiga, nenhuma coincidência pode te dar. Só você. Agora vai. Vive. E da próxima vez que algo estranho acontecer, não pergunte por quê. Pergunte o que dentro de mim está pronto para ser visto agora. E você vai saber. Sempre soube. Fim. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever neste canal para mais reflexões como esta.